Vamos lá. Uma piada pode ser considerada um crime? Será que criminalizando uma piada a gente não coloca em risco a liberdade de expressão? Finalmente, eu, Rafael Pimenta, vou responder essas perguntas como um comediante que faz piadas pesadas, falando para um público que gosta de piada pesada. Tem muitos fãs do Léo Lins agora me atacando porque há um tempo atrás eu fui a favor da prisão dele e recentemente eu publiquei uma piada pesada no Quem Quer Ser Cancelado. Por essa razão, segundo eles, eu seria um hipócrita. Uma dessas pessoas me perguntou num post como discernir se uma piada é uma opinião. Isso é, ele questiona como alguém pode ser punido por uma piada, uma vez que isso é um exercício da liberdade de expressão artística, né? E não uma declaração direta do artista. Como eu nunca vi ninguém explicando isso para um público de comédia, né, falando de comédia, a não ser o próprio Léo Lins, né, se defendendo, eu achei que devia finalmente fazer esse trabalho. Então, qual que é a situação aí, né? Muitos comediantes de direita, entre eles o Léo Lins, que foi recentemente condenado, atuam por meio de uma persona, isso é, uma versão fictícia de si no palco, que é politicamente incorreta, né? Isso é, tenta provar ter razão sobre vários assuntos, defendendo um ponto de vista abjeto, racista, sexista, capacitista, enfim. A gente já viu isso muito na literatura, no cinema, nos desenhos animados, na TV brasileira dos anos 90. Não tem nada de novo nisso. Na verdade, é o contrário, né? Muitas pessoas dizem realmente que antes a gente podia falar de tudo, inclusive. Então, o que tem de diferente agora? O novo agora é que existe uma noção de que essa liberdade era restrita a um grupo. Quem podia falar sobre tudo? Quem era ouvido? Também existe agora um reconhecimento sobre o efeito social e psicológico que algumas formas de representação produzem em grupos vulnerabilizados socialmente. Para dar um exemplo, é o uso da representação de pessoas negras através do blackface. E também tem uma consciência sobre a responsabilidade de quem faz essas formas de representação. Esse reconhecimento, ele é amparado por vários estudos, entre eles o racismo recreativo, do professor Adilson Moreira, de modo que essa noção hoje passou a ser usada pela justiça para interpretar, entre várias coisas, piadas. Muitos comediantes de direita e esquerda afirmam que essa compreensão entra em choque com o direito à liberdade de expressão artística. E é isso que eu discordo. No humor de cara limpa, mas também na ficção, né, a gente sempre pode interpretar como uma piada politicamente incorreta se relaciona com o contexto onde ela acontece, com a linguagem, com a plateia, com a circunstância histórica, enfim, várias coisas a gente tem para interpretar uma piada. E sim, muita gente diz que uma piada é para fazer rir, ponto. Né? Isso me remete, inclusive, àquela gente que diz que sexo é feito para procriar. Né? Como se as pessoas fossem máquinas com funcionalidades. Né? Rir, orgasmo, entender um texto. Como se a comédia não fosse, né, uma construção cultural. E como se o riso não fosse uma reação orgânica a uma sensação, de uma interpretação, né, que a pessoa tem sobre algo que acontece. Inclusive, reparem nisso, reparem que o comediante, quando ele fala isso, ele está sendo desonesto. Porque, pense, por que em meio a uma discussão sobre a importância da comédia, o comediante mesmo reduz a complexidade do próprio trabalho? Será que não é porque ele não quer assumir uma responsabilidade do seu ofício? Isso me faz pensar, por exemplo, num enfermeiro que reutiliza seringa, né, que vai dizer, mas seringa é para vacinar, ponto. Direto até fazem aquela pergunta, né? Qual o limite do humor? O humor não tem limite.
né? Na verdade, é o contrário. As pessoas fazem humor para borrar os limites, né? Para ter a impressão de que os limites não existem. Toda vez que se conta uma piada, também se propõe uma nova percepção sobre uma situação estabelecida. Isso pode ser um paradoxo, uma incongruência, uma ironia, uma sensação de uma realidade que contradiz o senso comum. E o riso é uma consequência disso, além de outras coisas. Agora, será que isso é um assunto que só especialistas têm a capacidade de interpretar? Será que uma pessoa comum que riu de uma piada não tem condições de analisar que limites um comediante está tentando superar quando ele faz uma piada? Que conceito que a gente tinha que o comediante desafiou e nos fez enxergar de uma forma diferente? Eu vou pegar aqui alguns exemplos, né, e mostrar como isso acontece. Vamos começar então por uma piada clássica, né, do humor judaico, que costuma abordar temas pesados, politicamente incorretos, para a gente já entrar no assunto. Essa é a piada, tá? 2 judeus estão na frente de um pelotão de fuzilamento, aguardando a sua execução. Enquanto eles aguardam, o líder do pelotão pergunta para eles: algum de vocês tem um último pedido? Então o primeiro judeu protesta. Ele diz: isso é um engano terrível. O segundo judeu então vira para ele e sussurra: Moishe, não vai arrumar problema agora. Numa piada ou num beat, né, que é um texto mais comum na comédia stand-up, a gente tem a seguinte estrutura: premissa e punchline. Ainda é possível, né, que tenha uma suspensão no meio disso, né, parecido com aquela estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A premissa, ela estabelece uma situação, né, com suas regras, com suas expectativas. 2 judeus num pelotão de fuzilamento. Historicamente, a gente já sabe que um exército pretende eliminar esses 2 homens porque eles são judeus. Em seguida, há uma suspensão, né? A história nos leva para um impasse, ela levanta uma pergunta, ela aumenta a tensão sobre a premissa. Um judeu protesta. Por fim, tem um punchline. Geralmente uma frase, né, que revela uma nova informação, que alivia a nossa tensão e muda a nossa interpretação sobre a premissa que a gente já tinha. Então, o outro judeu pede para que seu companheiro não piore a situação. Percebam nessa piada como uma piada permite que as coisas, mesmo que paradoxais, elas sejam uma realidade na nossa forma de perceber o mundo. Como que é possível piorar uma situação dessas? É isso que essa piada propõe. É uma piada que provoca uma reflexão sobre violência, sobre guerra, sobre crueldade humana e, ao mesmo tempo, sobre a sabedoria de um povo. Por isso que eu acho que uma piada tem que ser considerada uma forma de arte tão importante e relevante quanto a poesia, a música, o cinema, enfim. De repente, morte e genocídio são problemas menores diante de um incômodo corriqueiro. Esses judeus, eles estão tão acostumados a serem submetidos à crueldade dos algozes que eles conseguem se preocupar com os modos, né? E com isso tornam a sua morte um problema menor e consolidam uma superioridade moral diante da situação que eles estão. Agora vamos ver uma piada moderna, né, politicamente incorreta, que é um beat do comediante americano Louis C.K. Nesse tipo de humor, tá, nós temos, além do texto, uma persona cômica, uma figura que o comediante utiliza para apresentar o texto. Essa figura se funde, né, com realidade e ficção num campo bastante impreciso, mas que pode ser interpretado pelas qualidades que ele apresenta, na forma como se relaciona com a plateia, né, com o texto, enfim. O Louis C.K. aqui, então, ele é um homem branco, americano, nos seus 40 anos, em 2008, quando começa a se debater sobre uma patrulha do politicamente incorreto. Então,
vamos lá, vamos pro beat do Louis C.K. Desculpa por estar sendo tão negativo, eu sou muito chato. Não sei, não deveria ser. Sou um cara, sabe, muito sortudo. Eu tenho muita coisa boa na minha vida. Eu sou saudável, relativamente jovem, sou branco, que graças a Deus por essa parada, né? Isso já é uma grande vantagem. O quê? Eu adoro ser branco. Não, de verdade, sério. Se você não é branco, você tá perdendo. Porque isso aqui é bom pra caralho. Só para deixar claro, aliás, eu não estou dizendo que as pessoas brancas são melhores. Eu estou dizendo que ser branco é claramente melhor. Quem vai discordar? Se fosse uma opção, eu renovaria todo ano. Ah, sim, vou ficar com branco de novo, com certeza, estou muito satisfeito. Vou continuar com branco, obrigado. Reparem, tá, como é possível, sim, interpretar inicialmente essa piada como um ponto de vista supremacista. Mas a graça dessa piada está justamente na ambiguidade que ele vai construir na medida em que ele reconhece os seus privilégios como homem branco. Grande parte do humor contemporâneo consiste em explorar uma tensão por meio da sua dubiedade, né? A gente não sabe até que ponto a gente pode confiar na opinião de um comediante, mas a gente aposta na sua incerteza. Então a premissa ela é a seguinte: o Louis C.K. estabelece como ponto de partida a ideia de que uma pessoa branca escolheria permanecer branca, porque isso lhe dá muitas vantagens. Então ele continua. Vejam como é ótimo ser branco. Eu posso entrar numa máquina do tempo e ir para qualquer época, e vai ser incrível quando eu chegar lá. Isso é um privilégio exclusivamente branco. Pessoas negras não podem brincar com máquina do tempo. Um cara negro, numa máquina do tempo, diria: olha, qualquer coisa antes de 1980, não obrigado, não quero ir. Mas eu posso ir para qualquer época. O ano 2, por exemplo, nem sei o que estava acontecendo naquela época, mas eu sei que quando eu chegar lá, bem-vindo, temos uma mesa aqui bem para o senhor. Ah, obrigado, como é adorável aqui no ano 2. Eu posso ir para qualquer época no passado. Agora, para o futuro, eu não quero ir para descobrir o que vai acontecer com os brancos, porque nós vamos pagar caro por essa porra. Pode ter certeza. A gente não vai simplesmente cair do primeiro para o segundo lugar. Eles vão nos segurar e fuder com a gente para sempre. E a gente merece isso totalmente. Mas por enquanto, ui! Sobre o desfecho, agora, ele diz que entre as vantagens que fazem uma pessoa preferir ser branca, está a possibilidade de viajar no tempo e passar bem. O que é profundamente ambíguo, né? Porque é paradoxal, porque não é possível. É uma fantasia absurda, né? Que ele representa muito bem imaginando um garçom no ano 2. Mas a conclusão vem mesmo quando ele diz que brancos não podem viajar para o futuro, porque as outras raças vão se vingar, e com razão. Então, é melhor desfrutar enquanto ainda se pode. Percebam como ele inverte a situação nessa piada. Ele começa afirmando a superioridade racial branca por causa dos seus privilégios, né? Ele traz exemplos que tornam essa afirmação ingênua, né? E, por fim, inverte a situação mostrando que o privilégio branco é resultado da violência que eles impõem sobre outras pessoas e que eles merecem ser punidos. No fim, o que importa não é se ele é a favor ou contra, né? Porque isso se dilui na piada. O que importa mesmo é a elaboração de um ponto de vista diante de um conflito racial. Beleza. Agora, então, vamos analisar agora então, uma piada condenada pela justiça brasileira, né, do show Perturbador, do comediante Léo Lins. Então, já no início do show, o Léo Lins define o tipo de humor que ele faz e o que podem esperar dele. Ele diz: para quem fala, humor pesado, humor ácido, eu acho de verdade que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada com tudo e com todos.
Quer show mais inclusivo que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só para ofender surdo-mudo. E aí ele aponta para cima. Não adianta fingir que não está ouvindo, não. Ou seja, né, ele estabelece de início que tem um respeito por todas as pessoas. Mas a sua forma de mostrar respeito é através da ofensa. Né? Ambiguidade, tá, ok. Só que na sequência disso, né, quando ele diz, né, não precisa fingir e tal, ele imita um surdo-mudo gemendo, o que sublinha o próprio desejo de ofender, porque reforça a representação estereotipada de um surdo-mudo. Mas o meu foco não vai ser esse momento, não, tá? Ele segue. Com o meu último show, eu viajei para todos os estados do Brasil, e hoje eu me sinto apto a esculhambar qualquer região brasileira. Daí ele começa a apontar contradições, ironias envolvendo tragédias, obscenidades, estereótipos de várias regiões, né, que são aprovados pela plateia. E logo ele chega na região Nordeste. E ele diz assim, você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. E aí ele imita o corpo dessa pessoa. Esse cara saiu de um livro de geografia, que negócio é esse? Ele anda meio de lado assim. A terceira dimensão não chegou na terra dele. Ele anda em 2D. Para embarcar, tem que virar o corpo. Começou o embarque, é um caranguejo? Que negócio é esse, cara? A roupa também eles usam diferente. A calça eles usam lá em cima. E quanto mais sobe a calça, mais desce o pescoço. O cinto vira uma coleira. Bom, a premissa é, naturalmente, a nossa expectativa em relação à depreciação que ele vai fazer sobre a região e as pessoas que vivem nessa região, né? Ofensas, como ele mesmo diz. A conclusão da piada, como a gente tem visto aqui, costuma ser uma nova percepção sobre o tema. No caso desse texto, a nova percepção é um reforço do estereótipo, né? Em detrimento de um respeito que ele afirma ter, que a gente espera, talvez. A gente até pode tentar entender que a performance do Léo Lins é um exercício de liberdade dessa persona, né? dessa figura imprecisa entre realidade e ficção, disposta a arriscar a sua reputação se tornando uma figura abjeta, racista, enfim. Como eram os bufões, né? que eram figuras medievais, marginalizadas, que diziam o que pensavam, invertendo as relações de poder, porque eles eram marginalizados. Mas se a gente analisar ali a performance, a persona do Léo Lins não é marginalizada, ele não está se sacrificando a nada. Na verdade, a persona dele não é muito diferente das pessoas que pagam o ingresso para assisti-lo. Né? São pessoas que se identificam e aplaudem aquilo que ele diz. E o Léo Lins busca a aprovação desse público. Ele, dentro, né, dessa persona, ele inclusive chama elas de cúmplices no início do show. Então, portanto, a pessoa física, Léo Lins, né, ela escolhe, né, ela toma a decisão de se vestir como persona Léo Lins para apresentar essas piadas para esse público. E essas pessoas riem das piadas dele porque se sentem liberadas para discriminar um nordestino. Então, através dessa piada do Léo Lins que eu acabei de contar, as pessoas ficam à vontade para considerar que um nordestino é um ser humano menos evoluído. A forma artística, aqui, então, é a expressão do desejo de representar um nordestino como um ser humano menos evoluído num ambiente de liberdade de ideias. É isso. E é aqui que, a meu ver, a suposta ficção deixa de existir e entra o crime de racismo recreativo, né? Discurso de ódio. Porque pensem, se um cantor decide usar uma canção para espalhar mentira sobre uma pessoa, ele não deixa de ser cantor, mas a sua performance passa a configurar também calúnia. Se um jogador de futebol para uma jogada com um soco, uma voadora, sei lá, ele comete uma falta jogando futebol, mas ele também está cometendo uma agressão. Se um atirador de facas atira, né, acerta uma pessoa com uma faca, ele está sendo um atirador de facas, mas ele vai ter que responder por isso na justiça. Bom, agora
eu vou tentar ser legal. Assim, eu vou tentar enxergar por outro ponto. Eu sei que isso vai irritar muita gente, né? Mas vamos considerar que o Léo Lins faz é parecido com o Andy Kaufman. Tá? O Andy Kaufman, para quem não sabe, era um comediante americano, né, que aprontava pegadinhas nos próprios shows, fabricando um contexto de ironia, né, onde era o comediante que ria da plateia, no fim. Para o público que entendia o Andy Kaufman, a piada ocorria na expectativa pela reação do outro grupo, que não entendia, né, que se tratava de uma brincadeira. O Andy Kaufman, ele fazia isso, por exemplo, quando ele lutava contra mulheres num ringue, ele ameaçava lutadores, ele aborrecia o público com leituras. E aí, de fato, diferente do Andy Kaufman, o público do Léo Lins ri exatamente na conclusão das piadas, né? Tipo, da piada textual, não é um riso de constrangimento, né? São reações bem padronizadas e coletivas, assim. Mas então, onde que eles se encontram? O público do Léo Lins não é só a plateia racista que aprova a discriminação. O público do Léo Lins também são pessoas sensíveis a esses temas, ou, se preferirem, é a esquerda escandalizada. É daí que vem o segundo riso do público que gosta do Léo Lins. Eles se deleitam com a ideia de abalar o outro grupo. E o Léo Lins é muito bom nisso. É esse comportamento, na verdade, que, ao meu ver, define a comédia do Léo Lins. Mais do que a ofensa. Ele sabe que, fazendo uma piada racista, ele vai garantir esse segundo riso. Ele busca o gozo do racista ao saber que ele vai sair impune cometendo um crime e a esquerda vai ficar furiosa com isso. O problema é que essa mensagem, ela extrapola o espaço da arte e da fantasia e atinge diretamente os alvos da piada. Porque, além de uma forma de humor, isso também é uma tática política de extrema-direita, que consiste em mobilizar grupos opositores, capitalizando a atenção e pautando o debate, igual fazem o Trump, o Bolsonaro, enfim. Com o enorme poder que eles têm, né, eles testam o limite do respeito à dignidade, aos valores democráticos, para validar discursos de ódio e avançar na perseguição a grupos minorizados. Então, resumindo, né, o Léo Lins, no papel de comediante bem-sucedido, o que ele faz? Ele atua como um ativista de extrema-direita. Ele se vale de uma liberdade garantida à expressão artística para atacar outros direitos, em troca da aprovação dessa audiência. E quando ele é justamente responsabilizado por isso, né, porque isso não acontece de uma forma fictícia, ele se vitimiza, falando de liberdade de expressão, e com isso ele conquista a simpatia de colegas comediantes. Por isso que criminalizar uma piada do Léo Lins, a meu ver, não é uma ameaça à liberdade de expressão. Porque a obra do comediante, nesse caso, não borra os limites de uma censura estatal. Na verdade, ela borra os limites da garantia do direito mais básico que existe, que é o direito à dignidade humana, principalmente de grupos fragilizados socialmente. Negros, nordestinos, PCDs, crianças, vítimas de tragédia. Por meio das piadas, ele, junto da plateia, perpetua uma violência que, pelo contrário, não liberta ninguém. Na verdade, impede que essas pessoas tenham voz. Que ironia, né? Então, se essa liberdade de expressão que esses comediantes defendem, se ela não serve para todos, se a liberdade de expressão não é uma causa coletiva e igualitária, o que ela é? Ela é uma ferramenta de opressão social. Ela é um recurso que gente covarde utiliza para se manter numa posição de poder. É, portanto, uma manutenção da ideia de supremacia branca. Então, para concluir, eu repito aqui, né? Prendam o Léo Lins e a plateia junto. Bom, pessoal, é isso. Me digam o que vocês acharam. Concordam, não concordam? Muito obrigado de verdade a quem acompanhou até aqui. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, espalhem a palavra do Quem Quer Ser Cancelado. E se acharem que vale a pena fazer mais vídeos assim, me digam aí.